A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 1, que diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós observamos que os irmãos de José, eles odiavam a José. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que os outros filhos. E aquilo ali foi causando ódio dentro do coração dos filhos de Jacó contra José. Nós observamos aqui, irmãos, no início da trajetória de José, quando Deus começa a introduzir José nos seus planos e nos seus propósitos, quando ele tinha apenas 17 anos de idade, que as coisas começaram a ficar mais difíceis para José. Aqui nós observamos que José, ele começa a ser mais rejeitado, os irmãos passam a odiá-lo mais, os irmãos começam a ter ciúmes de José. Eu vou te dizer algo da parte de Deus, através dessa palavra. Não fique entristecido, porque tem pessoas que estão te rejeitando. Pessoas que tiveram um grande chamado de Deus. Pessoas que Deus chamou para um grande propósito, como José, como muitos outros na Bíblia foram rejeitados. E eu estou conversando com pessoas agora que Deus tem um grande chamado na sua vida. Deus tem algo lindo para fazer na sua história e você não tem compreendido por que tantas rejeições. Você não tem compreendido porque tantas pessoas passaram a te odiar, porque tantas pessoas não gostam de você. E o Senhor está dizendo: José, é porque Rabacantarai, grande é o propósito que eu tenho para cumprir na tua vida. Eu estou assim afastando pessoas da tua vida. Eu estou limpando a sua história, porque todos aqueles que não couberem naquilo que eu tenho na sua vida, eu vou remover, eu vou retirar. Deus tinha um grande propósito para cumprir na vida de José. Aqui Deus iria revelar para José os sonhos que Deus já tinha determinado para a vida dele. Tem sonhos que não são teus, mas são de Deus, e por causa dos sonhos de Deus, nem sempre nós seremos compreendidos. Mas viva os sonhos de Deus. Mas viva os propósitos que Deus tem determinado para a sua vida. Declare comigo: eu não quero viver os meus sonhos, mas eu quero viver os de Deus. Eu não quero viver os meus sonhos, mas eu quero viver os de Deus. Os sonhos de Deus, irmãos, são maiores, são melhores do que os nossos. Os sonhos de Deus podem sim acarretar para a nossa vida perseguições, podem sim acarretar lutas, mas eu quero lhe dizer algo: é o melhor, Abacantaraia, viver os sonhos de Deus, do que você ter muitas pessoas ao teu redor, do que muitos te abraçarem e não ser verdade. Os irmãos de José já não gostavam dele, porque Jacó o amava, porque Jacó estava destacando José sobre os seus irmãos, entregou para ele uma túnica que diferenciava José. Aqui nós observamos, irmãos, que José não era somente escolha de Jacó, mas José era a escolha de Deus, e Deus iria honrá-lo na terra. Quando os irmãos de José escutam o que Deus tem para fazer na vida de José, ou seja, quando eles escutam os sonhos de Deus para a vida de José, a Bíblia diz que eles passaram a odiar José ainda mais. Quando as pessoas não suportam ver o teu crescimento, quando as pessoas não estão suportando ver o que Deus tem na tua vida, mas Deus te trouxe aqui, José, para lhe dizer: continue com os meus sonhos, continue com os planos que eu tenho para você, porque aquilo que eu determinei para a sua vida ninguém vai poder invalidar. Não tem inveja, não tem obra contrária. Não tem pessoas que vão ficar desagradadas, que vão poder atrapalhar o que Deus tem na nossa vida. Irmãos, é lindo como Deus não pede opinião humana. Aqui você observa que Deus não perguntou aos irmãos de José, ou até mesmo a Jacó, se eles estavam a favor de que Deus escolhesse José para governar. Deus escolheu e pronto. Eu quero lhe dizer que Deus não pergunta a opinião alheia. Deus te escolheu, Deus escolheu sua casa. E problema de quem não está gostando, problema de quem está achando que Deus escolheu errado.
Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que estão vivendo rejeições. Estão vivendo frustrações. Por quê? Porque tem muita gente olhando para você e dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum. Zombando dos sonhos, zombando dos projetos que Deus entregou na sua mão. E eu vou lhe dizer algo: sonhe alto, porque Deus é grande. Sonhe alto, porque não foi você que colocou esses sonhos no seu coração, mas foi Deus. Quem escolheu José para destaque, irmão, foi Deus. Não era presunção do coração de José ao ver os feixes de seus irmãos se inclinando diante do feixe dele. Quando José viu Rabacantarasto, cantoraia rasto, aquele sonho, Deus estava dizendo: José, eu vou te elevar sobre os seus irmãos. Eu vou fazer algo grande na tua vida. José foi escolhido, irmãos, para algo, para um propósito de Deus. E eu estou conversando com pessoas que Deus, o próprio Deus, te escolheu para um propósito. O próprio Deus te escolheu para algo grande. O próprio Deus te escolheu para algo lindo. E Ele está dizendo: não deixe de sonhar por causa de pessoas que não acreditam nos teus sonhos, ou até mesmo pessoas que estão invejando você. Porque, irmãos, o inimigo ele vai usar pessoas para tentar nos desmotivar dos sonhos que Deus nos entrega. O inimigo vai usar pessoas para tentar tirar a gente do foco daquilo que Deus determinou para a nossa vida. E nós precisamos compreender que nem todo mundo vai nos apoiar. Quando o sonho é de Deus, principalmente, vai ter mais pessoas que vão contra do que vai te apoiar. Você vai observar que depois que José conta os sonhos para os irmãos dele, a Bíblia diz que eles passaram a chamar José de tal sonhador. Eles já não chamavam José pelo nome, irmãos, mas eles colocaram um apelido em José, eles começaram a zombar. Quantas pessoas estão zombando do que Deus disse que vai fazer na tua vida? Quantas pessoas estão zombando de você hoje porque o seu cenário é contrário, porque o seu cenário é desfavorável? Mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele cumpriu na história de José aquilo que Ele falou. Sabe o que Deus está dizendo para você? Tudo que eu prometo, eu cumpro. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Eu sirvo a um Deus que tudo que Ele promete, Ele cumpre. O Senhor está dizendo: tudo que eu falei, José, para você eu vou cumprir. Eu te escolhi no meio da tua parentela. Eu te escolhi na tua igreja. Eu te escolhi na tua rua. Eu te escolhi no meio dos teus. Arraiacando para coisa grande. Pessoas entraram aqui muitas vezes sem entender por que você não é compreendida. Porque você não é compreendido por todo mundo, na verdade, porque ninguém gosta de mim. Todas as vezes que somos escolhidos por Deus, muitas vezes seremos excluídos. Porque os escolhidos são excluídos. Os escolhidos, eles não são compreendidos. Tem muitas coisas que Deus vai nos falar que vai soar como loucura aos ouvidos de muitos. Como aqui Deus estava mostrando que José seria destaque. E ali os irmãos começam a perguntar: você vai reinar sobre nós? E eles não sabiam, mas sim, Deus estava mostrando que José iria governar, que Deus faria de José um homem poderoso. Não era a presunção do coração de José. Ei, José, Deus está falando contigo, não é coisa da tua mente. Porque Deus tem colocado sonhos na mente de pessoas aqui, tem colocado projetos no teu coração, mas você tem limitado Deus dentro de você, dizendo: eu não quero sonhar. Você tem limitado Deus dentro do seu coração e dos seus pensamentos, dizendo: eu não quero projetar. E Deus está dizendo: não limite, José, porque eu tenho coisa grande. Por mais que alguém hoje esteja zombando, hoje zombam, amanhã vem o resultado. O Deus que mostrou o resultado aos irmãos de José é o Deus que está dizendo: continue sonhando, porque eu vou mostrar os resultados na sua vida. Não deixe os meus projetos, se preciso for, deixe alianças que não estão compatíveis com o meu projeto, diz o Senhor. Mas não deixe o projeto. Se preciso for, deixe para trás quem está zombando, quem não está entendendo.
Os irmãos de José ficaram para trás. E Deus começou a moldar José no Egito. Deus vai levar pessoas aqui para longe. Cai de quem desacredita nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Deus vai te levar para longe de pessoas que tentam te desmotivar. Para longe de pessoas que tentam te fazer desacreditar dos projetos dele na sua vida. Quando Deus determina um projeto para minha vida e para sua vida, irmãos, é Ele quem faz acontecer. É Ele quem traz o cumprimento do projeto, dos sonhos que Ele colocou no seu coração. Quem sonhou foi José, mas quem deu sonhos foi Deus. Deus é responsável, irmãos, por cada sonho e por cada projeto que Ele coloca no nosso coração. E Ele diz para você: viva os meus projetos. Mesmo que muitos não acreditem, acredite você. Declare comigo: mesmo que muitos duvidem dos sonhos de Deus na minha vida, eu vou acreditar. Mesmo que muitos duvidem dos sonhos de Deus na minha vida, eu vou acreditar. Quem tem que acreditar é você. Quem sonhou foi José, irmãos. Não foi os irmãos dele. E por isso começaram ali a chamar ele de tal sonhador. E por isso, irmãos, era tão grave a inveja dos irmãos de José que eles queriam matar José. Vamos matar a ele para ver em que vai dar os seus sonhos. Sabe o que é isso? É o que o inimigo faz. Ele tenta tirar a nossa fé. Ele tenta tirar a nossa esperança para tirar os sonhos que Deus colocou no seu coração. Mas Deus está dizendo: não deixe ninguém tirar os sonhos que eu te entreguei. Os irmãos de José conseguiram tirar a túnica dele, mas não conseguiram tirar os sonhos. Aqui eu vejo que aquilo que o homem entrega, o ser humano pode até arrancar de nós, o inimigo pode até tocar, mas aquilo que Deus entrega, ninguém toca. Aquilo que Deus entrega, ninguém toma. Os irmãos de José não conseguiram tocar nos sonhos que Deus entregou para ele. E é isso que Deus está dizendo para você através desta palavra. Ninguém vai invalidar a palavra que eu determinei sobre a sua vida. Ninguém vai tocar nos sonhos e nos projetos que eu já determinei para a sua história. Ninguém vai poder invalidar aquilo que eu já determinei para a sua vida. Deus determinou projetos, minha irmã. Deus determinou sonhos, meu irmão. Não tem invejoso que tome. Não tem usurpador que fique com o que é seu. Deus é um Deus, irmãos, que vela sobre a palavra dele para cumprir. Havia uma palavra, havia um sonho. Sonho esse que não foi somente um sonho, mas foi uma revelação de Deus para José. Como tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus já trouxe revelações para a sua vida, de que Ele vai mudar a sua história. Deus trouxe revelações para a sua vida, de que Ele mesmo vai fazer acontecer coisas lindas e extraordinárias na sua história. Mas pessoas aqui têm olhado para as circunstâncias, têm olhado para as perseguições, para as rejeições, e Deus está dizendo: para viver o cumprimento da minha palavra, para viver o cumprimento daquilo que eu mesmo liberei sobre a sua vida, você precisa tirar os teus olhos de pessoas que querem te fazer ficar frustrado, querem te fazer desacreditar, porque o diabo, ele usa pessoas, irmãos. O inimigo, ele usa pessoas para tentar nos tirar do foco, tentar nos tirar da presença de Deus, tentar nos tirar dos projetos que Deus determinou para a nossa vida. Aqui quem estava sendo usado pelo inimigo, claro, eram os irmãos de José. Todos aqueles que vão contrário àquilo que Deus determinou para nós, irmãos, eles estão sendo usados pelo inimigo. Mas o Senhor está dizendo: eu determinei, quem vai invalidar? Eu vou executar. Quem vai dizer o que fazes para aquilo que eu vou fazer? Porque Deus, ele determinou que José seria governador. Deus, ele determinou que a palavra dele se cumpriria na vida de José. E Deus não brincou de fazer promessa na história dele. Assim como Deus, ele diz para você: eu não brinquei de fazer promessa na sua história.
Eu não brinquei de fazer promessa na sua casa. Eu não brinquei de fazer promessa no seu ministério. Eu não brinquei de fazer promessa na vida dos teus filhos. Eu não brinquei de fazer promessa no teu casamento, Ramanda Cantaraia. Eu não brinquei de fazer promessa no teu trabalho, Riste Cantoraia Cai. Eu disse a você que eu vou lhe dar crescimento. A promessa de Deus determinada para a vida de José era crescimento. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus determinou crescimento para você. Deus vai te fazer crescer, minha filha. Deus vai te fazer crescer, meu filho. É por isso tanto aperto, é por isso tanta rejeição, é por isso tanta perseguição. Na verdade, é por isso tudo isso que você está passando. Você diz, Deus, eu não estou entendendo o que eu estou passando. E Deus está dizendo, é porque eu tenho crescimento. Todas as vezes que Deus tem crescimento para a sua vida, você vai passar por tempo de aperto, por tempo de vale, de luta, de deserto. Mas é Deus te preparando. O Deus que preparou a José, e ele não morreu na preparação, é o Deus que está lhe preparando. Declare comigo. Deus está me preparando para eu viver os propósitos dele na terra. Deus está me preparando para eu viver os propósitos dele na terra. Deus tinha sonhos determinados para José. Deus te trouxe aqui, José, para lhe dizer que ele tem sonhos determinados para você, que ele tem projetos que ele mesmo já determinou para a sua vida, e ninguém vai poder invalidar o que ele determinou sobre a sua história. Os sonhos eram de Deus para José. Assim como os sonhos que Deus colocou no seu coração, é um presente de Deus para você, e eles encontrarão cumprimento. José se tornou o segundo homem mais poderoso de toda a terra. Deus está dizendo para você, eu tenho coisas grandes. Não duvide do que eu posso fazer na sua vida. Não subestime o meu poder, porque eu sou Deus de coisa grande na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por nos mostrar, meu Deus, que ninguém pode frustrar os teus planos, ninguém pode invalidar, Pai, a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Não existe inveja, não existe palavra contrária, não existe nada, meu Deus amado, que possa impedir dos sonhos que o Senhor determinou para a nossa vida acontecer. O Senhor é Deus que fala e cumpre a tua palavra. Foi o Senhor quem encontrou o cumprimento, Ramanda Caia, rastro a história de José. Foi o Senhor quem fez os sonhos acontecerem. Foi o Senhor quem o tornou governador de toda a terra do Egito. E eu creio, Pai, que pessoas aqui vão viver os teus sonhos, porque não foram elas que quiseram sonhar, mas foi o Senhor, meu Deus, quem determinou os sonhos para elas. Foi o Senhor que disse que tem destaque. Foi o Senhor que disse que o Senhor tem coisa grande, e o Senhor é o Deus de coisa grande. O Senhor é o Deus de destaque. O Senhor é o Deus de impossível na vida do meu irmão e da minha irmã. Assim como o Senhor fez com José, o Senhor fará na história dele, o Senhor fará na história dela, porque o Senhor não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Coisas grandes, extraordinárias começarão a acontecer, porque tu és o Deus que dá o sonho, mas tu também é o Deus que dá o cumprimento dele. O Senhor não vai deixar ninguém com inveja, Aramandoraia cantorasto, roubar os nossos sonhos. O Senhor não vai deixar ninguém com inveja roubar os nossos projetos, mas o Senhor, meu Deus amado, vai trazer o cumprimento daquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida. O Senhor não vai deixar ninguém invalidar os teus sonhos na nossa história. Obrigada, porque tu és o Deus que deu o cumprimento aos sonhos de José, e o Senhor fará na nossa vida da mesma forma. Obrigada por não deixar, Pai, a inveja, por não deixar, meu Deus amado, os usurpadores, aqueles, meu Deus amado, que querem atravessar o nosso caminho, roubar aquilo que o Senhor nos entregou. Pegaram a túnica de José, até rasgaram. Os irmãos conseguiram tocar na túnica, mas não vestiram ela. Os irmãos não conseguiram tocar nos sonhos. E eu creio, Pai, que ninguém vai vestir o que é nosso. Eu creio que ninguém vai tocar nos sonhos que o Senhor já determinou para o nosso coração. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o Deus de José.
e Tu és o Deus da nossa vida. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai. A vida, a história, onde devem congregar porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus. Eu te agradeço crendo, meu Pai, na nossa vitória e crendo que os teus sonhos, que os teus projetos, que aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida, ninguém vai usurpar, ninguém vai conseguir tomar e o Senhor vai fazer acontecer um milagre na nossa história. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Deus diz para você que assim como ele esteve com José, ele está contigo e ninguém, guarde isso na tábua do seu coração, ninguém vai poder invalidar aquilo que Deus já determinou para você. O mesmo Deus que tornou José governador é o Deus que diz para você através dessa palavra: eis que eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida. Por isso, você está vivendo todo esse processo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.